Bora lá resolver juntos essa questão das Ciências Médicas 2020/1. A gente vai iniciar lendo esse texto do Drauzio Varela, que vai ser o motivador da questão. Bora lá? Distância tem cura. Em quase 30 anos atendendo doentes em cadeias, jamais ouvi um desaforo, uma palavra áspera, uma reivindicação mal educada. Às vezes, fica difícil acreditar que pessoas tão respeitosas com o médico tenham cometido os crimes que constam de seus prontuários. Profissão caprichosa a medicina, capaz de criar empatia mútua entre dois estranhos em questão de minutos. A tendência natural é a de nos aproximarmos de pessoas da mesma classe social, com gostos, ideias, posições políticas e estilos de vida semelhantes aos nossos. Embora esse formato de convivência nos traga conforto, não abre espaço para o contraditório nem dá acesso a modos de pensar e de viver radicalmente diferentes. Impossível imaginar como eu chegaria aos 73 anos se não fosse a experiência nos presídios. Mas sei que saberia menos medicina e desconheceria aspectos da alma humana aos quais só tive acesso porque me dispus a chegar perto daqueles que a sociedade tranca atrás das grades. O fascínio infantil pelo mundo marginal que me conduziu ao Carandiru ainda persiste. Não faço esse trabalho voluntário que me toma um período da semana há tantos anos por motivações religiosas ou engajamento ideológico de qualquer natureza. Sou avesso a religiões e a ideologias, mas porque posso dispor desse tempo e manter aceso o interesse pela complexidade das interações humanas, sem o qual viver perde o encanto. Gente, aqui então um texto, né, falando da ideia aí dessa experiência mesmo do Drauzio Varela nos presídios. Vamos ver então o que a questão quer da gente. Bora lá. A gente tem aqui uma questão que nos traz o seguinte questionamento. Drauzio Varela, em nenhum momento do texto, emprega o vocábulo preso, utilizando-se de outras palavras ou expressões. Assinale a alternativa cuja expressão é uma metonímia usada pelo autor, ou seja, um recurso de linguagem figurada que consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Vamos pensar aqui. Metonímia. O que é metonímia? É a figura de linguagem que indica o todo pela parte ou a parte pelo todo. Por exemplo, se eu tenho um estojo em mãos, a caneta é a metonímia do estojo. Deu para entender a ideia? Então, quando eu me refiro a algum elemento de uma forma mais específica, eu trago uma metonímia desse universo lexical, desse universo de ideias, desse universo semântico, tá? Então, vamos lá para a gente tentar entender qual termo possui um significado próximo do vocábulo preso de uma forma um pouco mais restrita do que somente preso. Preso é um universo, né, gente? Então, preso pode ser o intestino preso, brincadeiras à parte, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa presa dentro de casa, que ficou presa porque não consegue sair, ou um preso, um detento, tá? Então vamos ver qual elemento é uma metonímia, ou seja, uma parte pelo todo. Letra A. Aqueles que a sociedade tranca atrás de grades. Galera, a gente já começa aqui com gabarito, tá? Aqueles que a sociedade tranca atrás de grades é uma metonímia de preso, não por ser a parte do todo, como se o todo fosse preso e aqueles que a sociedade tranca atrás das grades à parte, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem é um todo, tá? Ou seja, a sociedade tranca atrás das grades várias pessoas, dentre elas os presos, certo? Então, aqueles são esses indivíduos. A alternativa está correta, então, tendo em vista que o Drauzio Varela faz referência aos presos de uma forma metonímica, de uma forma que faz a parte do todo, tá? Então, aqueles que a sociedade tranca atrás das grades é um elemento que funciona como uma metonímia por possuir um sentido semelhante a preso e por retomá-lo de uma forma mais específica. Letra B. Pessoas da mesma classe social. Galera, o termo pessoas da mesma classe social aparece lá no texto quando o Drauzio Varela vai falar que a gente tende a ter um convívio com pessoas de mesma classe social, tá? Nesse caso, a gente tem um distrator de inadequação ao comando, por quê? Pessoas da mesma classe social, ele tá falando de uma forma geral, pessoas da mesma classe social que você, que eu. Então, ele tá generalizando e não falando dos presos e a mesma classe social dos presos, tranquilo? Isso tá inadequado ao comando, tudo bem? Porque não tá retomando ali o sentido de preso ou de detento. Letra C. Dois estranhos. Gente, dois estranhos nesse caso não é utilizado para retomar a ideia de presos, e sim para enfatizar que a medicina aproxima dois indivíduos que não se conheciam antes. Eram dois estranhos, não dois presos estranhos. Um indivíduo, que no caso ele coloca como sendo ele,
E o preso, tá? Não é uma metonímia, pelo contrário. E aqui a gente tem doentes. Qual que é a ideia aqui? Todo preso é doente? Não, tá? E o cuidado que a gente tem que ter é que o termo doentes, mesmo sendo usado para fazer referência à ideia de alguns presos que estão doentes, não é uma metonímia da palavra em questão, tá? Não tem como, gente, a palavra doente ser metonímia de preso. Tudo bem? Então, assim, a metonímia é uma parte do todo. Então, quando eu falo aquele que a sociedade tranca atrás da grade, eu tenho uma parte de todas as possibilidades de presos em um universo do mundo. Tudo bem? O preso não necessariamente é o preso atrás das grades, tá? Ele pode estar preso em casa. Então, a gente vai entender dessa forma. E aqui a gente tem uma questão cujo gabarito é a letra A e é uma questão de nível fácil. Espero que vocês tenham acertado. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!